Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez de volta, tá? Com mais uma videoaula agora para a gente corrigir as nossas segundas atividades referente ao mês de junho, tá? Ainda sobre a China. Quais foram as atividades que eu passei para vocês? Vamos a ela, né? Esse exercício é um pouco longo, então vamos procurar ser rápido, tá bom? A primeira é fazer a leitura, né, e o resumo do capítulo 6 do livro, né? Eu imagino que todos tenham feito, tá? Quem não mandou, possa estar mandando para mim depois, tá ok? A outra atividade foi copiar e responder as duas questões da página 130 do livro. Quais eram as questões? Vamos a elas. A primeira era: não parece um contrassenso que, num país em que o Partido Comunista está há mais tempo no poder, os trabalhadores têm condições de trabalho similares à época de exploração capitalista que fez Karl Marx se rebelar e teorizar esse sistema? Qual a sua opinião a respeito? Então, é uma questão meio pessoal, mas vamos lá. Então, a resposta é sim, né? Realmente parece meio contraditório, né? Pois existe grande insalubridade e uma superexploração da mão de obra, né? Dos trabalhadores chineses, tá certo? Vamos então para a questão 2. Extraia do infográfico, esse infográfico está lá no livro, tá? É justamente a atividade que a gente está corrigindo agora. Uma informação que revele um aspecto positivo e um negativo da economia chinesa. Então a gente pode falar como aspecto positivo, né, pessoal? A questão do valor agregado mundial, né? Como no caso de eletrônicos, né, que a China exporta muito, brinquedos e celulares, tá? Então, e o aspecto negativo é o descaso com o meio ambiente e as péssimas condições de trabalho, que a gente acabou de comentar aqui, tá certo? Vamos então para outra atividade que eu passei, né? Era copiar e responder as 8 questões da página 134 do livro, revisando, né? Esse exercício é um pouco longo, são 8 questões, tá? Lembrando que as respostas que eu colocar aqui não é obrigado vocês apagarem a de vocês, não. Estando no mesmo sentido, pode deixar, tá ok? Então a primeira pergunta era: na Revolução Chinesa, milhões de chineses atenderam ao chamado de Mao Tse Tung, né? Explique o que foi a Revolução Chinesa. Então, o que foi a Revolução Chinesa, pessoal? Foi o seguinte: em meio à dominação estrangeira de japoneses e britânicos na China, né, insurgentes nacionalistas e comunistas, né, ora como aliados, ora em confronto, transformaram o país em um fronte de batalha, tá? Na ânsia de reconquistá-lo. Durante a Segunda Guerra Mundial, nacionalistas e comunistas, tá, lutaram juntos contra os japoneses e levaram a reforma agrária às terras conquistadas. Após o desfecho da guerra, com a rendição japonesa, a aliança entre eles se encerrou e teve início uma guerra civil de 1940 a 1949, tá? Então, os comunistas saíram vitoriosos, né, desse embate civil e fundaram a República Popular da China, após 5.000 anos de império, tá bom? Então tá aí, pessoal, um pouco da história da Revolução Chinesa para vocês, tá? Vamos para a segunda questão, Taiwan é a República Nacionalista da China. Explique seu surgimento, comunidade política e seu status nos dias atuais. Então é o seguinte: os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, né, derrotados na Guerra Civil, que a gente acabou de falar, né, derrotados na Guerra Civil pelos comunistas, né, de Mao Tse Tung, fugiram para Taiwan, né, onde anunciaram a fundação da República Nacionalista da China, né, Estado, né, não reconhecido internacionalmente até ao menos meados de 2016, tá certo? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: os comunistas sagraram-se vitoriosos, né? A gente acabou de ver isso. E em 1º de outubro de 1949, diante de um palanque na Praça da Paz Celestial, Mao Tse Tung anunciava a fundação da República Popular da China.
uma nação socialista segundo a acepção marxista, tá? Cite medidas tomadas durante o período de Mao Tse-tung na China. Quais foram essas medidas, pessoal? Vamos a elas, né? Mao Tse-tung estatizou a economia chinesa, né? Vocês sabem que na China a economia é planificada, então basicamente tudo está na mão do Estado, tá? Então, ele investiu em infraestrutura, como construção em larga escala de estradas de ferro, usinas hidrelétricas e etc. Né? Investiu pesado em infraestrutura. Criou ministérios e implantou planos quinquenais, né? Planos econômicos que estabeleciam metas a serem atingidas em 5 anos, o que planificava a economia. A gente já estudou, né, a diferença de capitalismo, socialismo, economia planificada, né, dos países socialistas, tá bom? 4. Frequentemente a revolução cultural é interpretada como radical, tá? Em função da violência dos atos. O que foi a revolução cultural? Então, pessoal, o que foi a revolução cultural? A revolução cultural foi uma luta das massas, né, contra os intelectuais opositores a Mao Tse-tung, tentando corrigir o rumo das políticas do Partido Comunista Chinês, substituir seus sucessores por líderes mais afinados com a sua ideologia, assegurar uma experiência revolucionária aos jovens chineses e tornar menos elitistas os sistemas educacional, cultural e de saúde. Mao Tse-tung, né, apoiou-se em uma enorme mobilização da juventude urbana da China, né, organizando os grupos conhecidos como guardas vermelhos, que agiam com violência contra aqueles que consideravam revisionista, tá? Então isso aí, pessoal, foi a Revolução Cultural, tá ok? Beleza? Que ocorreu na China. A gente não pode se alongar muito, porque as questões são meio extensas, e para o vídeo não ficar muito longo, tá? São 8 questões. Vamos à quinta. Em 1978, Deng Xiaoping deu início a um amplo programa de reformas econômicas que revolucionaria o país. Eram reformas liberalizantes, basicamente concessões ao capitalismo. Em seguida vieram outras. As reformas econômicas na China se deram de forma acelerada ou gradual? Por quê? Interroga. E aí, pessoal, será que foi rápida, foi acelerada? Vamos então à resposta, tá? Olha, as reformas na China se deram de forma lenta e gradual, pois as mudanças econômicas foram pensadas cuidadosamente, né? Priorizando a expansão externa e a modernização do seu processo produtivo, tá ok? Continuando a sexta questão, as ZEE, em um primeiro momento, eram 4. Depois surgiram diversas outras. O que são as ZEE? Interroga. Então, pessoal, as ZEE são zonas econômicas especiais e caracterizam-se por serem espaços territoriais com condições especiais para a fixação de capitais estrangeiros e algumas liberalizações do mercado, semelhantes às existentes nos países ocidentais, né, os países capitalistas. Tinham e ainda têm o objetivo de atrair capital externo, expandir as exportações, receber novas tecnologias e absorver métodos ocidentais de administração. Ou seja, pessoal, as zonas econômicas especiais eram zonas criadas na China abertas ao capitalismo, né, para a implementação de economia de mercado, tá? Não é à toa que a China hoje é a segunda potência econômica do mundo, tá? Já advém desde a época desse período histórico aí, tá? Sétima questão. Quais são as perspectivas econômicas para a China nas próximas 2 décadas, né? A China, que é um país que está muito em voga nos últimos dias, né? Em função de vários aspectos que a gente vem acompanhando. Olha, pessoal, as perspectivas para a China são as de que ela assuma o mercado mundial, né? Liderando a economia e superando os Estados Unidos, tá? Então, isso não é pouca coisa, não. Então, essas são as perspectivas da China para as próximas 2 décadas, tá? Então, hoje são as maiores economias mundiais, né? Estados Unidos e China, tá? Então, vai ter essa perspectiva para a China aí, tá certo? A 8ª questão, né?
a China é um grande parceiro comercial do Brasil, realmente, né? Se eu não me engano, a China é para onde o Brasil exporta seus principais produtos, tá, pessoal? Comente as relações sociais entre os dois países, tá? Então é o seguinte, tá? As relações comerciais Brasil-China são recentes e ainda muito assimétricas, tá? Com o Brasil exportando commodities, o que são commodities? Basicamente são matérias-primas, né? O Brasil exporta as matérias-primas para a China, né? Que geralmente tem um valor agregado um pouco menor, né? Importando produtos industrializados. Então, basicamente, essa é a relação comercial entre o Brasil e a China, tá? Lembrando sempre que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Se eu não me engano, vem até tendo superávit nas relações com a China, tá ok? Superávit comercial. Ou seja, quando o país vende mais para o país do que compra, tá? Então, pessoal, aqui eu vou finalizando a correção das nossas atividades, as segundas atividades do mês de junho, tá? Com esse exercício, tá? Eu agradeço a todos, tá? Eu sei do momento que nós estamos passando, das dificuldades, tá? Mas na medida do possível, vamos tentar fazer aquilo que está ao nosso alcance, tá bom? Então, pessoal, agradeço mais uma vez, obrigado a todos. Qualquer dúvida é só chamar no privado, tá? Um abraço a todos e até a próxima.